para a B1 e questões para a B2. Tá? Antes da gente começar, dar um panorama geral da situação. A Camila me mandou as provas de reavaliação, tá? E eu perguntei a ela se eu podia fazer a aula de revisão aqui, as questões que eu vou trabalhar aqui com vocês, com base na prova. Ela disse que sim, eu poderia pegar a maioria das questões, tá? Só mudando valores nas questões de cálculo e questões de marca X, pegando algumas e deixando outras, certo? Só para contextualizar para vocês, a reavaliação da AB1, ela vai ter 6 questões. 2 são de marca X, 4 são abertas, tá? A gente vai trabalhar aqui 4 delas, tá? Uma de marca X, que também vai estar na prova, e 3 questões abertas, que eu mantive a mesma estrutura da questão, mudei só os valores, tá? A reavaliação da AB2, teoria do produtor e de custos de produção, vai ter, deixa eu olhar aqui, vai ter 4 questões, tá? Eu vou trabalhar com vocês aqui 3 dessas 4. Uma questão de VOF, tá? Não coloquei todas as letras, coloquei algumas. E 2 questões abertas que estão subdivididas em letras, letra A, letra B e letra C, tá? Então, o intuito aqui é se aproximar ao máximo do que vai cair na reavaliação, até porque já é amanhã e eu entendo perfeitamente que nesse sprint final que vocês estão dando, não faria muito sentido eu ficar rotacionando e dizendo, vou botar tal coisa que eu acho que pode cair. Não, falei com ela, ela concordou. Então, vocês se preparem para na prova de amanhã uma estruturação muito parecida. Nas questões abertas, só vai estar mudado os valores, tá? Mas a estrutura, a forma de resolução vai permanecer praticamente a mesma, tá? Então, eu vou começar fazendo aqui questões da reavaliação da AB1, certo? Para a gente seguir a estruturação certinho. Eu sei que proporcionalmente muito mais pessoas vão fazer a reavaliação da AB2, mas tem gente que está aqui que vai reavaliar a AB1, tá? Então, eu vou começar aqui com vocês. Se surgir alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá bom? Essa primeira questão. Essa questão é uma que vai estar na reavaliação, tá? Vamos ler e identificar do que se trata. Considerando os conceitos sobre a tomada de decisão do consumidor, assinale a alternativa correta. A gente tem alternativas aqui que vão da letra A até a letra E. Vamos avaliar caso a caso, tá? E aí é bom porque, à medida que a gente vai avaliando as letras, eu vou relembrando conceitos para vocês, tá certo? É para marcar a única alternativa correta, só tem uma alternativa correta nessa questão, tá? Então vamos lá. Vamos começar analisando a letra A. Preferências completas são preferências que fazem com que as pessoas desejem mais de todos os bens. Preferências, olha o que a questão está falando. Preferências completas são preferências que fazem com que as pessoas desejem mais de ambos os bens. Acredito que vocês se lembram que um dos conceitos da teoria do consumidor é a tal da monotonicidade, de que mais é sempre melhor do que menos, lembra? Então isso faz com que o consumidor ele sempre fique mais feliz com cestas de consumo que tenham mais de ambos os bens. Só que a completude das preferências é uma coisa diferente. A completude das preferências, ela significa que o consumidor ele é capaz de olhar para uma cesta de consumo, olhar para outra cesta de consumo e decidir qual é a que ele gosta mais. Então, a completude ela não está relacionada com o fato de que as pessoas desejam mais de ambos os bens, tá? Ela está relacionada com o fato de que o consumidor pode olhar para um conjunto de bens, olhar para outro conjunto de bens e dizer, não, eu prefiro esse aqui em detrimento desse aqui, tá? Então, a letra A é falsa. Letra B. Suponha que um indivíduo esteja inicialmente escolhendo sua cesta ótima. Então, ocorre um aumento 6% de sua renda. E esse aumento de 6%, ele também ocorre para os preços dos produtos que ele consome. Assim, observa-se que o consumo dos bens irá diminuir. Ok. A minha renda aumentou em 6%. Beleza. Só que o preço dos bens que eu consumo, do bem 1 e do bem 2, eles aumentaram na mesma proporção. Então,
meio que tudo muda para nada mudar, tá? Vamos supor, eu tinha R$ 100 disponível na minha mão. Aumentou 6%, agora eu tenho 106. Deixa eu aceitar aqui. Boa noite, Gabriel. Aumentou. Agora eu tenho R$ 106 de renda, tá? Só que aí o preço dos produtos que eu consumia era 1 e 2. O preço do bem 1 aumentou em 6%. O preço do bem 2 aumentou em 6% também. Então não adiantou de nada, porque os 6% que eu ganhei a mais em renda foi corroído pelo aumento do preço dos dois bens, tá? Então, nesse caso, o consumo dos bens não vai diminuir, vai permanecer na mesma. Seu salário aumentou, mas o preço dos dois bens aumentou na mesma proporção. Então vai tudo permanecer como antes. Você tem mais dinheiro no bolso, mas agora esse dinheiro a mais que você tem, você vai ter que despender mais dinheiro na mesma proporção para poder consumir o bem 1 e o bem 2. Tá? Então essa alternativa B é falsa também. Letra C. Para qualquer tipo de relação de preferência, temos que uma mudança no preço do bem não pode fazer com que a utilidade permaneça alterada, a menos que a mudança de preço seja acompanhada por uma mudança na renda. Essa alternativa é falsa também, tá, pessoal? Qualquer mudança no preço de um bem, seja o bem 1 ou seja o bem 2, mantida a renda constante, vai alterar a combinação ótima do consumidor, tá? Se eu tenho o preço de dois bens, bem 1 e bem 2, o preço do bem 2 mudou, enquanto a minha renda permanece a mesma, vai ter um deslocamento aí da minha escolha ótima. Eu não vou mais poder consumir uma mesma combinação de bens. Vai mudar esse quadro, porque agora eu tenho menos dinheiro para poder consumir do bem 2. Tá? Então, qualquer mudança no preço de um dos bens, mantida a renda constante, mantida a renda igual, vai alterar a combinação ótima do consumidor e, por consequência, vai alterar também o nível da utilidade dele. Tá? Então, a letra C é falsa. Letra D. Se as cestas de bens A e B estão na mesma curva de indiferença de um certo indivíduo, então sabe-se que a cesta A contém as mesmas quantidades de bens que a cesta B. A gente precisa relembrar brevemente aqui o conceito da curva de indiferença. Se a gente olha para uma curva de indiferença de Cobb-Douglas, por exemplo, ela é mais ou menos assim. O que é que uma curva de indiferença significa, pessoal? Ela representa diversos pontos, diversas combinações entre os dois bens, o bem Y aqui, por exemplo, e o bem X, que vão proporcionar para um consumidor o mesmo grau de satisfação. Tudo bem, são diferentes combinações. Entretanto, em nenhum momento essa combinação vai ser igual, como a questão está querendo dizer. Está querendo dizer que se A e B está na mesma curva de indiferença de um indivíduo, a cesta A vai ter a mesma quantidade de bens que a cesta B. Não necessariamente. Eu posso ter uma combinação aqui de B, que tem, sei lá, 5 de X e 2 de Y. Mas eu posso ter uma outra combinação aqui, que tem 3 de X e 4 de Y, tá? Tá ao longo da minha curva de indiferença. São diferentes combinações de X e Y que vão me proporcionar o mesmo grau de satisfação. Mas não há em nenhum momento uma imposição aqui de que a cesta tem que ser igual. Até porque seria dois pontos ocupando o mesmo espaço. Como é que eu vou ter um ponto A e um ponto B no mesmo lugar? Tem como. Então essa letra D é falsa também, tá? Por tabela, a gente já pode deduzir que a letra E é a resposta correta, tá? Vamos só avaliar, destrinchar aqui o porquê, a razão de ser. A letra E é a letra certa. O que é que a letra está dizendo? Um aumento na renda de um indivíduo, ok, sem alterar os preços relativos, ou seja, o preço do bem 1 e o preço do bem 2, irá deslocar a restrição orçamentária para fora de maneira paralela. Isso é verdade, tá? Uma restrição orçamentária, a gente sabe que ela tem um comportamento de uma linha reta, tá? Então vamos supor que essa é a minha restrição orçamentária, quando o meu M, ou a minha renda, ela é 100, tá? O preço do bem X eu vou dizer que é 2, o preço do bem Y eu vou dizer que é 4, tá? Aí vamos supor que eu ganhei um aumento no meu salário. Meu salário agora passou para, sei lá, para R$ 500. E o preço dos bens que eu consumo permanecem iguais. Então, quando isso ocorre,
preço dos bens que eu consumo permanecem iguais e a minha renda aumenta, o que ocorre é justamente um deslocamento da minha restrição orçamentária para fora do quadro atual, né, um deslocamento para cima e para a direita. Tá? Por quê? Porque eu tenho mais dinheiro na mão e o preço dos dois bens que eu consumo permanece igual. Então, eu tive um aumento aquisitivo, eu tive um ganho de poder de compra. Tá? Então, para esse caso aqui, que era para assinalar a alternativa correta dessa primeira questão é a letra E. Tá? Então, tomem nota disso. Essa questão, a menos que a Camila mude do nada, com certeza vai estar na prova. Tá? Então, lembra que essa primeira aqui é a letra E, um aumento na renda de um indivíduo, sem alterar os preços relativos, irá deslocar a restrição orçamentária para fora de maneira paralela. Tá? Aumentou minha renda, mantive o preço, vai se deslocar para a direita, porque agora eu tenho mais poder de compra, tá bom? Essa aqui é a primeira questão. Vamos para a segunda, pessoal. Essa aqui é uma questão um pouco mais básica, sobre equilíbrio de mercado, tá? Então, vamos dar uma analisada. Alguém tem alguma dúvida? Tem que falar alguma coisa? Eu posso seguir. Ok. Vamos lá. Considere que a curva de demanda por cursos na UFAL seja dada por QD é igual a 60 menos 12P, enquanto a curva de oferta é dada por QS é igual a 20 mais 4P. Determine preço e quantidade de equilíbrio. Ok. Pessoal, para a gente determinar preço, a gente determinar equilíbrio de mercado, tá? Como é que a gente faz? A gente sempre iguala quantidade demandada, tá? Quantidade ofertada, tá? Nesse caso aqui, eu tenho as curvas de demanda e de oferta de mercado, certo? Então, eu posso equiparar uma para outra. Então, vamos só substituir aqui. A minha curva de demanda, quem é? 60 menos 12P. Minha curva de oferta é 20 mais 4P, tá? Então, eu vou passar letra para um lado, número para o outro. 60 menos 20 igual a 4P mais 12P. Cada de um lado aqui, 16P. Do outro lado vai ficar 40. Então, o meu preço de equilíbrio, a gente sinaliza pelo asterisco, ele vai ser dado pela divisão de 40 por 16. 40 dividido por 16, se vocês colocarem na calculadora, vai dar o valor de 2,5, certo? 2,5. Esse é o meu preço de equilíbrio. Com o preço de equilíbrio, como é que eu faço para encontrar a quantidade ótima agora? É só eu pegar esse preço e substituir em qualquer uma das duas curvas, tá? Pode ser tanto na de demanda como na de oferta. Eu vou substituir aqui na curva de oferta, tá? Então, substituindo aqui, curva de oferta, eu tenho que ela é 20 mais 4P, tá? Substituindo, colocar com um asterisco aqui para sinalizar que é a quantidade de equilíbrio, vai ficar 20 mais 4, que multiplica o preço é 2,5. Logo, a minha quantidade de equilíbrio vai ser 4 vezes 2,5 vai dar 10, 20 mais 10, minha quantidade de equilíbrio vai ser igual a 30, tá certo? Então, primeiro passo aqui de resolução dessa questão, encontrar o equilíbrio de mercado. A gente vai sempre igualar a quantidade demandada, quantidade ofertada. Vamos encontrar o preço. Com o preço encontrado, só substituir em qualquer uma das duas equações, tá? Pode ser tanto a de demanda como a equação de oferta, beleza? A letra B, a gente vai ter que se valer do conceito da elasticidade e preço da demanda, tá? E aqui eu rememoro a vocês qual que é a fórmula da elasticidade e preço da demanda. A fórmula, ela é dada para a gente da seguinte forma. É PD é igual derivada parcial da função de demanda, tá? Em relação ao preço,
que multiplica pelo preço dividido pela quantidade, tá? Esse preço e essa quantidade, pessoal, vão sair da resposta da letra A, tá? A gente tem o preço de equilíbrio de 2,5, a gente tem a quantidade de equilíbrio que é 30, tá certo? Agora, essa outra parte que está do lado esquerdo, como é que a gente vai fazer? Bom, é uma derivada parcial. E é uma derivada parcial que a gente vai tirar em relação a quem? Em relação à curva de demanda. Então, vamos olhar para a curva de demanda aqui, tá? Vou colocar aqui no apêndicezinho aqui do lado. Ó, derivada parcial de QD em relação a P. Essa aqui é a minha curva de demanda inicialmente, tá? 60 menos 12P. Como é que eu vou derivar isso aqui parcialmente, pessoal? Olha para essa fração em específico. O que é que está ali no denominador, lá embaixo? Eu tenho P, e em cima eu tenho QD, que é a quantidade demandada. Então, eu vou derivar a função de demanda em relação a P. Tudo que não tiver P vai ser considerado uma constante, por tabela vai zerar. Então, olhando para esse cara aqui, eu tenho 60 menos 12P. O 60 não tem P, ele vai zerar automaticamente. Eu sobro essa expressão aqui. E quando a gente não tem nada aqui no expoente, é como se tivesse 1. Então, é a aplicação aqui da regra geral. Eu vou só descer o expoente e subtrair 1. Então, nesse caso, eu vou chegar à conclusão que a derivada parcial da função de demanda em relação a P vai ser menos 12P elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1. A minha derivada, né, parcial da função de demanda em relação a P é igual a menos 12. Pronto, consegui a informação que estava me faltando. Agora eu posso efetivamente resolver o cálculo. Ninguém levantou a mão? Oi, Nathan, pode falar. Sobre essa partezinha da derivada, eu preciso fazer o passo a passo ou já posso ir direto para o menos 12? Não, pode ir direto. Eu faço assim só para vocês se lembrarem mesmo, Tá viu? bom, Mas Uri. pode ir direto. Pronto, aí beleza, pessoal. Tenho todas as informações. Eu tenho a derivada parcial, eu tenho o preço de equilíbrio, eu tenho a quantidade de equilíbrio. Então, mera substituição aqui, tá? Então, no lugar ali da derivada parcial, menos 12. No lugar do P, vai ser o preço de equilíbrio que eu achei, que é 2,5. No lugar do Q, vai ser a quantidade de equilíbrio que eu achei, vai ser 30. Menos 12 vezes 2,5 vai dar menos 30, tá? Vai ser menos 30 dividido por 30. Isso aqui vai dar igual a menos 1. Para a gente elaborar, calcular a elasticidade do preço da demanda, tem que colocar esse valor em módulo, né? Para sair esse negativo. E aí a elasticidade do preço da demanda é igual a 1. E aí o que é que a gente pode extrair dessa elasticidade? Tem que se lembrar do seguinte. Se a elasticidade e preço da demanda em módulo ela for maior do que 1, do valor que sai do módulo, né, a gente tem uma demanda elástica. Tá? Se a elasticidade e preço da demanda que sai do módulo ela é menor que 1, a gente tem uma demanda inelástica com relação a preço. Tá? E se a elasticidade e preço da demanda que sai do módulo é igual a 1, a gente tem uma demanda de elasticidade unitária. Tá? Então, para esse caso em específico aí, curiosamente, o caso que se apresenta para a gente é de uma elasticidade unitária. Tá? E a gente fez ali, fez a substituição, o valor da elasticidade e preço da demanda em módulo acabou saindo positivo, acabou saindo como 1. Tá bom? Então, para esse caso aqui, elasticidade unitária. Tá? Possa ser que a professora provavelmente vai pedir para quando vocês fizerem esse cálculo e sair o valor, extrair que tipo de elasticidade é. Então, lembrem desse conceito aí para diferenciar o tipo de
de elasticidade com relação ao valor que sai do módulo, tá? Que é sempre um valor positivo. Lembra que o módulo, ele sempre tira um valor negativo, tá? E aí, quando o valor sai de dentro dele, ele sai positivo, certo? Essa foi a segunda questão. A terceira agora. Questãozinha de restrição orçamentária, pessoal. Vou beber aqui um café. Questão de restrição orçamentária, gente. A questão, ela está dando para a gente aqui uma determinada restrição orçamentária, tá? Lembrem-se que a restrição orçamentária, ela é expressa matematicamente dessa forma, né? Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com P1, X1 e X2. Então, é assim, P2, X2, tá? Onde esses P's aí representam justamente o preço dos bens, X1 e X2 representam as diferentes quantidades dos bens que são consumidos, e o M equivale à renda desse consumidor, tá bom? Então, a questão deu para a gente aí essa determinada restrição orçamentária. 100 é igual a 2x1 mais 4x2. Vamos ver o que a questão está pedindo aí. Letra A. Desenhe o gráfico da restrição orçamentária. Qual é o valor da inclinação dela? Então, antes da gente começar pela inclinação, como é que a gente faz para desenhar o gráfico de uma restrição orçamentária? A gente vai fazer aqui o plano cartesiano, tá? Está diminuindo, ficou muito grande. A gente vai fazer o plano cartesiano, né? Vou colocar aqui. Aqui vai ficar o eixo X, tá? Nesse caso aqui, X1, né? Bem X1. Aqui vai ficar X2, tá bom? E aí, como é que eu vou definir quem é que vai ficar em cada intercepto? Isso aqui são os interceptos, ó. Como é que eu vou definir qual é o valor que vai ficar aqui? Para eu fazer isso, pessoal, eu vou ter que pegar a renda e dividir pelo preço do bem. Para o caso aqui do eixo X2 ou do eixo Y, vai ser M dividido por P2. Para o caso aqui do X1, vai ser M dividido por P1, tá certo? Então, quando a gente faz isso, qual é o valor que a gente chega aqui? Dividindo aqui para o caso do X1, a minha renda, que é 100, dividindo por 2, vai dar o quê? 50. Pronto, 50 aqui. Para o caso do X2, eu vou pegar a minha renda novamente e vou dividir pelo preço do bem 2. Qual é o preço do bem 2? O preço do bem 2 aqui, ó, é 4. Então, vou dividir 100 por 4. Vai dar o quê? Vai dar 25. Tá? E agora, eu vou ligar a reta. Vou ligar. Pronto. Minha restrição orçamentária está formada. E o que é que esses interceptos, onde eu coloquei os valores, vão significar para a gente? Esses interceptos, pessoal, eles significam o que aconteceria se o consumidor ele usasse toda a renda dele no consumo de um bem só. Então, aqui, para esse caso do bem X2, no intercepto a gente está avaliando o que aconteceria se ele consumisse toda a renda dele no bem 2 e nada do bem 1. Ele conseguiria consumir 25 unidades do bem 2. E se fosse para o bem 1, ele conseguiria consumir a renda, que é 100, dividido pelo preço do bem 1, que é 2, dividindo 100 por 2, 50. Ele conseguiria consumir 50 unidades do bem 1 se abdicasse completamente de consumir qualquer coisa do bem 2. Tá? Então, esse aqui é o nosso primeiro passo. Coloca o plano cartesiano, estipula quem fica em qual lugar, em se tratando de X1 e X2, se X1 sempre aqui, X2 sempre aqui no lugar do eixo Y. E a inclinação da restrição orçamentária, como é que a gente consegue apurar ela? A inclinação da restrição orçamentária, ela é dada pelo negativo da razão de preços. Preço do bem 1 pelo preço do bem 2. E se tivesse X e Y ali, preço do bem X dividido pelo preço do bem Y. A lógica sempre fica essa, tá? Fica no numerador o bem que está posto ali no gráfico na posição horizontal, tá? Então, nesse caso aqui é o X1
Então, a inclinação da RO é esse negativo do preço do bem 1 dividido pelo preço do bem 2. Então, aqui, pessoal, é só substituição, tá? Eu já tenho essas informações do P1 e do P2. Quem é o P1? É 2. Então, substituir aqui 2. Quem é o P2? É 4, tá? Então, substituir também. Eu posso deixar dessa forma, ou se eu quiser simplificar, né? Simplificar por 2 aqui, ou posso dizer que esse negativo é 1 sobre 2, ou ainda posso dizer que essa inclinação é menos 0,5. Tá? Por quê? Porque se a gente divide ali 20 por 4, 20 por 4, 2 por 4 ou 1 por 2, vai dar menos meio, tá? Em ambos os casos. Então, esse é o passo a passo para você conseguir desenhar um gráfico de uma restrição orçamentária. Vai colocar o plano cartesiano, vai estipular quem fica em qual lado, x1 vai ficar no eixo horizontal, x2 vai ficar no eixo vertical, vai tirar o intercepto, né, que é esses valores que estão aqui, nos extremos de um e no extremo de outro, tá? Que ocorre quando eu não consumo nada do outro bem. Esse intercepto eu consigo calcular dividindo a minha renda pelo preço do bem, tá? Fiz isso, vou conseguir plotar essas informações no meu gráfico. E aí o cálculo da inclinação da restrição orçamentária vai ser a mera divisão do negativo da razão de preços, tá? Para esse caso aqui, menos P1 dividido por P2, você só vai substituir os preços ali, e aí você deixa ou na forma fracionária, ou você pode resolver essa fração e deixar ali no valor decimal como eu deixei, tá? A professora Camila aceita das duas formas, tá? Então, letra A resolvida. Vamos olhar para a letra B agora, o que é que a questão está pedindo. Considere que o preço do bem 2 dobre. Desenhe a nova restrição orçamentária e explique o que aconteceu com a sua inclinação. Então, alto lá. Está dizendo que o preço do bem 2 dobrou. Preço do bem 1 permanece a mesma coisa. Então, tudo bem. O preço do bem 1 era quanto? Era 2. O preço do bem 1 era 2. O preço do bem 2, ele era 4, tá? Se dobrou, vai passar agora para quanto, pessoal? Vai passar para 8, tá? E a renda? A questão diz que sofreu alteração? Não, a renda permanece igual, permanece 100, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vamos repetir o gráfico que a gente fez na letra anterior. Por quê? Porque vai facilitar a gente fazer a comparação para poder explicar o que foi que aconteceu com a inclinação da restrição, tá? Então, vou só copiar o que a gente fez na letra A aqui. Aqui x1, aqui x2. Essa aqui era a situação inicial. 50, 25. O preço do bem 1, isso aqui é a situação inicial, eu vou chamar essa situação inicial de RO, tá? Restrição orçamentária. Agora, vamos analisar o seguinte. O preço do bem 1, pessoal, se manteve igual, tá? Então, vocês percebem que se eu divido 100 por 2, a quantidade máxima do bem 1 que eu continuo conseguindo comprar é 50. Não se alterou. Agora, se eu decido dividir 100 por 8, vai se haver uma alteração. Eu não vou mais conseguir consumir 25 unidades do bem 2. Agora, se vocês colocarem aí na calculadora, vocês vão ver que a quantidade máxima de bens que eu vou conseguir consumir do X2 vai ser 12,5. Tá? Por quê? Porque aumentou o preço dele. O preço do bem 1 permaneceu a mesma coisa. De modo que a quantidade máxima que eu consigo consumir dele vai permanecer na mesma. Agora, para o bem 2, não. Para o bem 2, o preço dele dobrou, então a quantidade máxima que eu consigo consumir dele também vai ser alterada. Tá? Então, agora a quantidade máxima que eu consigo consumir do bem 2 é quanto? São 12,5. 12,5 unidades. E aí, essa é a minha nova restrição orçamentária, que eu vou chamar de RO', tá? Esse linhazinho apura a mudança, como a questão está querendo que a gente analise, tá? Qual que vai ser agora a nova inclinação dessa restrição orçamentária?
inclinação da RO. Inclinação da RO vai continuar sendo negativo da razão de preços, tá? O preço do bem 1, agora, ele permanece 2, tá? Permanece sendo 2. Mas o preço do bem 2 mudou. Não é mais 4, agora é 8, tá? Tudo bem. Cheguei nessa relação aqui, menos 2 sobre 8. Eu posso simplificar isso, tá? Vou dividir aqui ambos por 2. E aí isso pode ficar menos 1 sobre 4, tá? Ou, se não me engano, decimalmente falando, se não me engano, acho que vai dar 0,25 isso aqui. Deixa eu só atestar. Isso. Ou 0, menos 0,25, tá? Então, o que é que a gente pode apurar disso aqui? Olha para o caso da letra A. A inclinação da restrição orçamentária era menos 0,5. E agora, com o aumento do preço do bem 2? A inclinação da restrição orçamentária, quando eu coloco o valor decimal ali, caiu para menos 0,25. Tá? Por isso que é bom, às vezes, a gente fazer a fração, porque isso nos permite apurar numericamente a subida ou descenso do cálculo. Né? Então, o que é que a gente pode apurar disso aqui? Em virtude do aumento do preço do bem 2, a inclinação da restrição orçamentária nova, que é esse RO' aqui, se tornou mais plana, né? Vocês percebem que ela está meio que descendo, ficando mais aplanada em relação ao ponto inicial? Ela se tornou mais plana e o consumidor agora ele tem um conjunto menor de combinações para satisfazer ele. Antes ele tinha ali no intercepto o limite. Ele podia consumir 25 unidades do X2, 0 unidades do X1. Agora, com o aumento no preço do bem 2, o máximo que ele pode consumir são 12,5 unidades desse bem. Tá? Então, o conjunto de possibilidades dele foi o quê? Foi reduzido. Tá? E a restrição e a inclinação da restrição orçamentária, tá? Graficamente aqui e quantitativamente ali no número, ela se torna o quê? Se tornou mais aplanada. E o valor absoluto dela ali desceu. Tá? Sou de menos 0,5 para menos 0,25. Tá bom? Então, essa aqui é a questão sobre restrição orçamentária, que muito provavelmente vai estar na prova também. Como eu disse, a menos que a Camila mude de última hora todas as questões. Eu não acho que ela vai fazer isso. Tá? Então, essa aqui é a questão sobre restrição orçamentária. Como eu disse, a reavaliação da AB1 vão ter 6 questões. Tá? Então, essa aqui vai ter uma semelhante na prova também. E eu achei importante pegar porque trabalha uma função que é muito importante e alguns ainda têm uma certa dificuldade para trabalhar, que é a função de Cobb-Douglas. Tá? Então, antes só um adendo, até aqui tudo bem. Alguém tem alguma dúvida? Posso continuar? Ok. Muito bem. Quarta questão. Resolva o problema de maximização da utilidade do consumidor, dada a restrição orçamentária, considerando os seguintes dados. Eu tenho aqui a utilidade desse consumidor, que é x1 elevado a 0,6, x2 elevado a 0,4. Eu tenho a renda, que é 200. Eu tenho o preço do bem 1, que é 2. Eu tenho o preço do bem 2, que é 4. O que é que a questão está querendo? Resolva o problema de maximização da utilidade do consumidor, dada a restrição orçamentária, e encontre as cestas ótimas. E mostre o passo a passo do cálculo. Tá? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente se depara com uma questão dessa de maximização da utilidade do tipo Cobb-Douglas, qual que é o nosso ponto de partida, gente? Nosso ponto de partida é igualar a razão das utilidades marginais à razão de preços, tá? E aí, vou colocar aqui do lado.
Primeiro passo. Igualar a razão das OMGs a razão de preços. Tá? Então, como é que a gente faz essa equiparação? Vai ser aqui a utilidade marginal do bem X1 dividido pela utilidade marginal X2 equiparado à razão do preço do bem 1 pelo preço do bem 2. Tá? E aí as utilidades marginais, como é que a gente faz para conseguir catar a bendita? Derivada parcial, pessoal. Derivada parcial. Então eu vou fazer aqui em cima para não ocupar espaço lá embaixo, porque senão eu acho que eu não vou conseguir colocar no espaço todo, tá? Então vamos primeiro calcular a utilidade marginal do bem 1, tá? Utilidade marginal do bem 1 aqui. O que é que vai ser para a gente? Vai ser a derivada parcial da função de utilidade, derivando só quem? Só em relação a x1. Então, o que é que eu vou fazer? Olhem para a função. x1 elevado a meio, x2 elevado a 0,4. O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a regra geral para o x1. Eu vou descer o expoente dele. Vou descer o expoente. Vai ficar aqui para mim 0,6 x1. Vou subtrair 1 do expoente. E o x2? Vou manter ele lá. Tá? Vou manter ele lá. 0,4. Fazendo essa manobra, como é que eu vou ficar? Utilidade marginal de x1 vai ser 0,6 x1 elevado a menos 0,4 x2 elevado a 0,4. Essa é a utilidade marginal do bem x1. Tá? Utilidade marginal do bem x2, pessoal. Mesma lógica. Tá? Utilidade marginal do bem x2 vai ser derivada parcial da função de utilidade, só que agora em relação a x2. Olhem para a função novamente. O que é que eu tenho ali? Eu tenho x1 elevado a 0,6, x2 elevado a 0,4. O que eu faço? Eu vou descer o expoente do x2. Tá, 0,4. x1, vou deixar ele no canto dele aqui. x2, eu vou subtrair 1. Tá? Fazendo isso aqui, a minha utilidade marginal de x2 vai ficar 0,4 x1 elevado a 0,6, x2 0,4 menos 1 para x2 elevado a menos 0,6. Oi, Nathan. Pode falar. Sobre essa questão da derivada de x2, o 0,4, ele vai ficar à frente do x1 ou pode ficar à frente do x2? É porque é como se ele tivesse... Ele vai multiplicar por ambos os fatores, né? Aí por isso que eu coloquei ele para frente. Mas se eu colocar no x2, vai ficar errado ou não? É porque ele... Eu acho mais adequado colocar na frente, porque ele está multiplicando por todo mundo, no final das contas. Tá? Mas no final das contas, a gente vai acabar cortando com esses valores numéricos aqui. Tá? Por isso até que eu acho que é melhor deixar à frente. Tá. Aí tudo bem, pessoal. Achei aqui as minhas duas utilidades marginais. Tenho a minha razão de preços também. Eu tenho o preço do bem 1 e eu tenho o preço do bem 2. O que é que eu vou fazer agora? Vou substituir. Tá? Então, utilidade marginal de x1, qual é que vai ser? A gente achou aqui. É 0,6 0,6 x1 elevado a menos 0,4 x2 elevado a 0,4. Dividido pela utilidade marginal de x2, que vai ser
0,4 x1 elevado a meio x2 elevado a menos 0,6, perdão, a menos 0,6. Preços. Preço do bem 1 é 2. Preço do bem 2 é 4, tá bom? E aí, o que é que a gente tem aqui? Nós temos 0,6 dividido por 0,4, Nathan. Aí o que é que a gente faz para poder se livrar disso, para não ficar com dois números aí, um em cima e outro embaixo? A gente faz a divisão do 0,6 pelo 0,4. Fazendo essa divisão, se vocês colocarem na calculadora, vai dar 1,5, tá? O resultado. Então eu já me livro desse valor aí, de trabalhar com dois números, um no numerador, outro no denominador. E eu posso fazer aqui a operação com as potências, tá? Eu tenho x1 em cima, tenho x1 embaixo. Tenho x2 em cima, tenho x2 embaixo. E é uma divisão. E aí, o que é que eu vou fazer? Divisão de potências da mesma base. Eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes, tá? Então, primeiro passo aqui, eu vou dividir o 0,6 pelo 0,4. Isso aqui vai ficar 1,5. E aí eu vou fazer a operação com os expoentes aqui. Então, vamos lá. 1,5. x1. O x1, que está no numerador, ele está o quê? Está elevado a menos 0,4. Menos 0,4. E o x2 e o x1 de baixo é 0,6. Como é uma operação de divisão, eu vou manter a base e vou subtrair os expoentes. Então, vai ficar menos 0,4 menos 0,6. x2. Em cima, ele está 0,4. Divisão é menos. Só que aqui no x2 de baixo já está negativo. Então, vai ser menos 0,6. Tá, atenção, porque vai ter jogo de sinal aqui. Essa razão aqui, eu posso simplificar aqui, dividir todo mundo por 2. Isso aqui vai ficar 1 sobre 2. Tá? Vai facilitar para a gente também. 1 sobre 2. Vou aqui para cima. Então, aqui eu tenho 1,5, que vai se manter. O x1 aqui, menos 0,4 menos 0,6, x1 vai ficar elevado a menos 1. Por caso do x2, eu tenho 0,4 menos com menos, vai ficar mais 0,4 mais 0,6. Então, por causa do x2 aqui, vai ficar 0,4 mais 0,6, vai ficar igual a 1 isso aqui. Todo mundo aqui igual a 1 sobre 2. E aí, eu tenho aqui o x1 e ele está com expoente negativo. E aí, como é que a gente faz para tirar um expoente negativo? Eu inverto a base e troco o sinal do expoente. Então, aqui em cima vai ficar 1,5 x2, porque o x2 está com expoente negativo, está com expoente positivo já, dividido por x1 embaixo. 1 sobre 2. E agora eu posso simplesmente fazer meios pelos extremos. E a nossa simplificação aqui atrás facilitou as coisas, porque, ó, x1 vezes 1, opa, é x1. E 1,5 x2 vezes 2 vai dar 3x2. Guarda essa primeira informação aqui. Tá? Eu tenho que a relação de x1 é igual a 3x2. Então, qual que é o segundo passo para eu resolver? Segundo passo. Eu vou substituir na minha restrição orçamentária. E aí, qual que é a minha restrição orçamentária? Ele deu os valores para a gente montar. Então, se lembrem que a restrição orçamentária ela vai ser M é igual a P
Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com bem x1 e x2, então vai ser P de 1 que multiplica x1 mais P de 2 que multiplica x2, tá? Eu tenho a renda e eu tenho os preços. Eu já estou em uma condição aqui para iniciar a montagem dessa restrição. Então, a minha renda, onde tem M, substituir por 200. Onde tem P1, eu vou substituir por 2. 2x1, vou repetir. Onde tem P2, eu vou substituir por 4. Tá? 4x2. E aí, como é que eu faço para resolver isso aqui? Ora, no passo 1, a gente encontrou que relação? Que x1 é igual a 3x2. Então, nesse segundo passo, onde tem x1, eu posso substituir por 3x2. E fazendo isso, eu vou conseguir identificar a quantidade ótima do bem 2. Então, bora substituir. 200 vai ser igual a 2, que multiplica x1, vou substituir por 3x2. Mais 4x2, esse vai se manter. 2 vezes 3x2 vai ficar 6x2. Mais 4x2. Isso aqui é igual a 200. Tá? Então, 6x2 mais 4x2, 10x2, igual a 200. Letra de um lado, número para o outro. O 10 está multiplicando o x2, vai passar dividindo. Então, 200 dividido por 10. Aí dá 20. Achei a minha quantidade ótima do bem x2. E a quantidade ótima de x1, como é que eu vou encontrar? Ora, lembrem-se que a relação está me dizendo aqui que o x1 ele é igual a 3 vezes x2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou só substituir. Então, como o meu x1 ele é igual a 3x2, vai ser igual a 3 vezes 20. Quantidade ótima do meu x1, 2, 4, 6, 60. Tá? Então, achei a minha quantidade ótima do bem x1. Tá? Terceiro passo. É só demonstrar isso em termos de uma cesta de utilidade. Tá? Então, logo, a cesta que maximiza a utilidade do consumidor é uma cesta qualquer, tá? Ela é dada dessa seguinte forma, né? x1, x2. Para esse caso aqui, ela vai ser o quantidade ótima do x1, 60. Quantidade ótima do x2, que a gente também achou, 20. Essa é a nossa cesta maximizadora, tá? Então, essa é uma das formas, inclusive a que eu acho mais segura, para conseguir encontrar a utilidade, a cesta ótima de uma função de utilidade de Cobb-Douglas. Tá? No primeiro passo, você vai igualar a razão das utilidades marginais à razão de preços. Atenta para isso, a utilidade marginal de x1 dividida pela utilidade marginal de x2 igual a P1 dividido por P2. Se a questão trabalhar com x e y, vai ser utilidade marginal de x em cima, utilidade marginal de y embaixo, que vai ser igual a preço de x dividido por preço de y. Tá? Então, o primeiro passo é fazer essa igualdade, e quando você faz essa igualdade, você vai encontrar uma relação de um bem para outro, como a gente encontrou aí. Nesse caso, a gente encontrou que o x1 ele é igual a 3x2. Tá? E aí, com essa primeira relação montada, a gente vai substituir isso aí na restrição orçamentária. Tá? A gente vai criar a restrição orçamentária com base nos dados que ele deu. Ele deu aqui a renda, ele deu aqui o preço do bem 1, ele deu aqui o preço do bem 2. A gente vai só substituir na restrição, como substituímos aqui,
O 200 é igual a 2x1 mais 4x2. E aí, onde tiver o bem que a gente achou a relação inicial aqui, a gente vai substituir. Nesse caso aqui, onde tinha x1, ó, eu substituí por 3x2. Fazendo isso, eu vou encontrar a quantidade ótima do bem 2. E com a quantidade ótima do bem 2 encontrada, eu volto na origem para a minha relação inicial ali. Estava dizendo que x1 é igual a 3x2. E aí, onde tiver x2, como eu já achei, é só eu substituir. Aí eu vou, nesse caso aqui eu fiz o cálculo, 3 vezes 20, x1 ficou igual a 60. E para formalizar isso, a gente colocou ali. A cesta que maximiza a utilidade do consumidor é utilidade de x1 e de x2, puxando a setinha para baixo. Essa aqui é a cesta ótima para esse cara, tá? Consumir 60 unidades do bem 1 e 20 unidades do bem 2, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Ou querem que eu repita alguma coisa? Ou tudo certo? Se da parte do pessoal da AB1 tudo certo, para você, pode falar, Nathalie. O terceiro passo é encontrar a cesta ótima, no caso, escrever assim, né? É, só formalizar mesmo, tá? Formalizar, ok. Isso. Pronto. Então, pessoal, para quem vai fazer a AB1, a reavaliação da AB1 é isso, tá? Assim que eu finalizar a aula aqui, que agora eu vou partir para a reavaliação da AB2, assim que eu finalizar a aula aqui, eu disponibilizo os slides lá no grupo, tá? E aí vocês podem revisar por essas questões, certo? Lembrando que a reavaliação da AB1 vai ter 6 questões, tentei trabalhar ao máximo aqui para poder dividir 1 hora para cada, né? 1 hora para a reavaliação da AB1, 1 hora para a reavaliação da AB2. Vão ter 6 questões, 2 são de marca X, 4 são abertas, tá? A última questão aberta é uma questão de cálculo de utilidade da função do tipo mínimo, que a gente já trabalhou em encontros anteriores aqui. Tá? Se vocês fuçarem pela aula de revisão que eu fiz para a AB1, tem uma questão de encontrar utilidade para uma função do tipo mínimo, que é aquela função de complementares perfeitos. Tá? Essa é uma questão também que vai estar na prova. Tá? Estou me baseando pelo que a Camila mandou para mim. Então, a menos que ela mude, essa é a outra questão aberta que vai cair. Tá? Mas para quem vai reavaliar a B1, são 6 questões. Aí, uma que a gente trabalhou aqui de marca X, tá? Tá daqui. Tem uma outra que é mais ou menos nessa mesma pegada também, que é para assinalar a alternativa correta. E o resto é tudo questão aberta, tá? Eu trabalhei aqui com vocês essa para encontrar equilíbrio de mercado, essa aqui que envolve a restrição orçamentária, e essa aqui para calcular a utilidade do consumidor de uma Cobb-Douglas, tá? As questões não vão estar com os mesmos valores daqui. Ela pediu para que eu alterasse, eu alterei, tá? Mas a lógica, o raciocínio por trás para vocês resolverem as questões da prova é ipsis literis o mesmo, tá? Não vai se alterar, tá bom? Então, é isso. Eu vou partir agora